tudo bem? Eu sou Tatiana Oliveira da Silva, advogada para homens, e hoje eu vou apresentar o meu sócio e meu esposo, Luciano Luiz Ambonin, e vamos falar um pouquinho da nossa vida e por que a gente resolveu atuar nessa área da advocacia para homens. Olá pessoal, como minha esposa falou, meu nome é Luciano Luiz Ambonin, tenho 50 anos, sou bacharel em Direito há 14 anos e trabalho junto com a doutora Tatiana no escritório, sou sócio dela. Bom pessoal, eu quero começar explicando por que eu resolvi atuar nessa área de direito de família para homens. Quando eu era adolescente, os meus pais se separaram e a minha mãe ficou muito magoada com o término do relacionamento e começou a praticar alienação parental. Minha mãe sempre foi uma ótima mãe, meu pai sempre foi um ótimo pai, porém ela, magoada com o término do relacionamento, começou a falar mal do meu pai, pra mim, pros meus irmãos, e eu comecei a ficar com mágoa do meu pai por causa disso. Então eu comecei a achar que meu pai não gostava de mim, não prestava, não me dava atenção. Nosso relacionamento ficou bem ruim a partir desse divórcio dos meus pais. Porém, meu pai sempre foi um ótimo pai, sempre cuidou muito bem de mim, dos meus irmãos. Eu tenho 2 irmãos mais novos. Ele sempre foi um excelente pai. Só que eu passei a acreditar que ele não gostava mais de mim, porque a minha mãe ficava falando: teu pai não gosta mais de ti, não cuida dos teus irmãos, agora ele só quer namorar, não gosta mais de ti, não gosta mais dos teus irmãos, só fica pensando nas coisas dele, sendo que não era verdade. Meu pai sempre cuidou dos filhos, sempre foi um ótimo pai, sempre nos deu tudo que a gente precisava, pagou minha faculdade, pagou o estudo dos meus irmãos. E então eu fiquei por muito tempo sem falar com meu pai, com raiva do meu pai por causa disso. Então, quando eu me formei com 23 anos, aí com o estudo, com o amadurecimento, eu passei a ver que meu pai era um ótimo pai. Só que quando eu me formei, uns 3 meses depois da minha formatura, meu pai sofreu um assalto e veio a falecer. Então eu não tive chances de agradecer por tudo que ele fez, de reconhecer, de mostrar pra ele o quanto ele era um bom pai. Então, por muito tempo eu fiquei perdida, sem saber o que fazer na minha profissão. Eu vaguei do direito trabalhista ao direito criminal e senti um vazio e não era aquilo que eu queria. Fui para concurso público, passei na Procuradoria-Geral do Estado, fiquei por 2 anos lá, mas não era aquilo que eu queria. Passei na Polícia Civil e não era aquilo que eu queria. Atuei na área criminal e não era aquilo que eu queria. Então, comecei a fazer terapias e numa constelação familiar, a constelação me mostrou que eu tinha que fazer aquilo que meu coração mandava, que meu coração pedia. Na constelação familiar, me foi mostrado que o meu sucesso estaria onde meu coração estava olhando. Então eu comecei a meditar sobre aquilo e não entendia muito bem. E muitos terapeutas me disseram: tu só vai ter sucesso quando tu usar a tua dor para ajudar os outros. Então eu percebi que a minha dor era a alienação parental que eu havia sofrido. Então eu comecei a estudar direito de família e comecei a perceber o quanto os pais sofrem alienação parental, o quanto as crianças sofrem alienação parental. E eu percebi que ali estava o meu caminho, de lutar pelos pais, lutar pelas crianças que sofrem alienação parental. Porque fazendo isso eu estaria honrando o meu pai. Então foi onde eu decidi que eu atuaria no direito de família para homens. Porque eu percebi que nessa área do direito de família tem muitos profissionais, a maioria defendem as mulheres, assim como o judiciário também normalmente defende as mulheres. E eu notei que os homens estão desamparados. Então eu resolvi me especializar em direito de família para homens, onde eu atuo na defesa dos homens na revogação de medida protetiva e na alienação parental. Quer falar um pouquinho da tua vida agora? Falo tudo, falo bastante, falo um pouco, falo de qual parte pra frente, o que você acha melhor? O que tu quiser falar. Quer que eu fale desde o início? De como tu quiser. Vai ser um pouco longo. Tá. Mas minha vida começou assim. Eu nasci na cidade de Cerro Largo, hoje eu tenho 50 anos de idade. E quando eu nasci, minha mãe era uma menina muito nova. Ela tinha entre 14 e 15 anos de idade. Meus avós eram pessoas humildes, muito simples da cidade. Meu avô plantava vassouras no sítio para vender. O que aconteceu? A minha mãe, ela tinha 14 irmãos. E meu avô, como era muito humilde, não tinha condições de dar tudo para os filhos, né? Aí a minha mãe engravidou de um namorado. Como ela era jovem, namorou um rapaz e engravidou. O que aconteceu?
o meu avô soube, todos souberam na casa e o meu avô ficou assustado na época porque não tinha como criar mais uma criança no meio de tantos filhos que ele já tinha, a profissão dava pouco dinheiro, né, dele. O que que houve então? Minha mãe resolveu, desesperada, entregar o filho para adoção. Olha só o que aconteceu. A minha mãe foi acompanhada de uma tia minha, saiu da casa dos meus avós e foi viver até o momento de ganhar a criança, isso com 15 anos de idade, numa casa lá separada dos meus avós. Minha mãe, prestes a ganhar o nenê e sem saber o que fazer com o nenê, pois era uma criança na época também, decidiu entregar para adoção. Nesse momento, a minha tia mais velha descobriu que tinha, isso que eu estou contando para vocês são as histórias que eu fiquei sabendo através de familiares meus. Tá, vamos lá. Fala então. Foi assim, ó. Na cidade, em Cerro Largo, havia um homem e uma mulher. O homem era promotor de justiça na cidade e a mulher professora. Eles não tinham filhos, tentavam ter filhos e não tinham. O que aconteceu? A minha mãe entregou no hospital para adoção e eles me adotaram. Dessa data em diante, eles se mudaram várias vezes de cidade, porque meu pai era concursado, era servidor público. O que aconteceu? Naquela época não tinha celular, não tinha telefone fixo naquela cidade do interior, e a minha mãe foi crescendo e não conseguiu contato mais para encontrar o filho que ela deu, pois pressupõe-se que se arrependeu de ter dado, né? Porque logo após ela dar o filho, ela conheceu um outro rapaz e se casou, né? E aí procuravam esse filho e não encontravam mais, pois estava a 500 quilômetros do local onde nasceu, né? Aí fui criado pelos pais adotivos e nesse meio tempo fui crescendo e com uns 13 anos veio uma curiosidade, eu acho que dos próprios meus pais adotivos de falar que tinha outra mãe. E eu vinha procurar e conhecer essa outra mãe. Só que por parte de pai biológico, meu pai faleceu logo depois que eu nasci. Eu não tive a oportunidade de conhecer ele. Mas na data de hoje, eu conheci ele, a minha mãe adotiva, me dou com ela, meus tios, familiares adotivos. Não, pai que não conheceu. Não, pai biológico não. Mas daí eu me dou com minha mãe biológica, meus tios biológicos, todos. Tive os tios de adoção também por parte do meu pai e da minha mãe. Mas não teve a oportunidade de conhecer o teu pai. Não tive a oportunidade de conhecer o meu pai. Agora vamos para a segunda parte da história. Segunda parte da história, mais uma história meia estranha. Antes de eu conhecer a doutora Tatiane, hoje somos casados há 22 anos. Mas como eu tenho 50 anos, eu tive um outro relacionamento anterior que eu tive... Agora tu entregou a minha idade também, né? Eu tive outra esposa por 10 anos. Com essa outra esposa, eu tive uma filha. O que houve? Com essa outra esposa, quando minha filha tinha 4 anos, ela resolveu ir embora dos Estados Unidos. Fomos embora, lá não deu certo o relacionamento, mas eu vim embora com a minha filha, que tinha 4 anos, 5 anos de idade, e ela ficou nos Estados Unidos por mais 1 ano e meio. E eu fiquei com a minha filha aqui no Brasil, aí conheci a Tatiane. Aí tivemos um relacionamento e namoramos e casamos, e a minha primeira esposa voltou dos Estados Unidos 1 ano e meio depois e quis ficar com a guarda da minha filha e ficou com a minha filha daí, né? Quis de volta a guarda, ficou com a minha filha, né? A partir desse dia, houve brigas e brigas e brigas de pensão de alimentos e alienação parental aconteceu. Motivos de que de repente ela queria reatar o relacionamento, mas não foi possível e daí em diante só virou em brigas o relacionamento, né? Aí essa minha filha, devido a essa criação nesses conflitos, ela cresceu lá com a minha ex-esposa e veio a se casar depois com 27 anos, 28 anos e teve um filho, um meu neto. E o neto, eu acompanhei o crescimento dele por um tempo, depois a minha filha se mudou para o exterior, retornou ao Brasil e teve outro filho. E esse outro filho ela nem me apresentou, nem disse que estava grávida e eu não conheci. E só conhece por fotos Só até conheci hoje, por né? fotos, até hoje, né? E hoje a criança tem 4 anos e eu não conhecia. São várias histórias de alienação parental até agora, né? Tanto que tu não conheceu teu pai biológico, Sim, depois com a tua filha sim. e os teus netos. E Meus tem netos. Agora outra história. Agora uma outra história. Antes de nascer essa minha filha, 1 ano antes, eu era muito jovem, tinha 17 anos. Eu namorei uma moça e por a causalidade do destino, isso foi na praia. Ela engravidou e não me falou que estava grávida. E passou aquele verão e ela foi para a cidade dela, eu fui para a minha.
acabou o verão na praia e nasceu essa criança e ela não falou para essa criança que o pai dessa criança era eu. Ela falou que era um outro rapaz lá da praia que ela namorava. E esse rapaz que ela namorava botou o sobrenome nessa criança como se fosse pai. Só que nunca criou essa criança, nunca deu alimentos para essa criança, nunca deu atenção, até que um dia essa criança com 14 anos disse: mãe, por que o fulano não me visita, não gosta de mim, meu pai? E daí ela disse, de uma hora para outra, simplesmente ela falou: porque ele não é teu pai, o teu pai era eu, era outra pessoa, era o Luciano. E daí a menina: como, mãe, eu sempre tive um pai, agora tu me diz que eu tenho outro pai? Eu quero conhecer meu pai. E daí essa garota fala, essa mulher, né, eu namorei, ligou acho que procurou um telefone, encontrou nas redes sociais e disse: Luciano, tu tem uma filha, o nome dela é fulana, né? E eu, como assim? Aquela menina daquela época que nós namoramos é tua filha, não é filha do outro rapaz. E eu: sim, mas por 14 anos ela foi filha de outro rapaz, agora vai ser minha filha, então vamos ver se é minha mesmo, se é minha, é minha. Aí fizemos teste de DNA com uma ação judicial, comprovado que era minha filha, registrei, trocamos o sobrenome. Por quê? Porque não tinha socioafetividade entre o pai registral da menina, porque nunca compareceu na vida dela. E daí eu fui trocar o sobrenome lá no cartório e botei o meu sobrenome, então ela é minha filha. E hoje ela está grávida, eu vou ter mais um neto, né? E espero que essa situação toda mude, que não tenha alienação parental por parte dela, né? E que eu possa conviver com meu neto, né? De qualquer forma, também minha outra filha, espero que isso tudo melhore e seja resolvido. Mas a minha vida foi uma história intensa de alienação parental. Ou seja, agora as duas filhas estão grávidas. E também a minha outra filha, que também teve um outro neto que não me disse que tinha nascido, está grávida de novo. Agora avisou que vai ter o terceiro neto. Faz um mês que está grávida e me ligou e disse que estava grávida. Agora ela não está me alienando. Então possivelmente vai ter uma reviravolta nessa história e a minha vida vai ser um pouco diferente daqui pra frente. Então assim, ó, por isso que a gente tá contando essa história pra explicar por que a gente resolveu atuar nessa área, né? Tanto porque o Luciano, ele passou por essa história de alienação parental, tanto do pai biológico quanto das filhas, dos netos. Eu por parte do meu pai também, pra honrar o meu pai. E então quando eu me formei, eu comecei a atuar na área criminal. Eu era praticamente porta de cadeia, como falam, né? Só que depois eu vi que não era isso que eu queria pra minha vida. E eu comecei a estudar direito de família. E eu vi que nessa área do direito de família não tinha advogados, não tinham especialistas defendendo o lado dos homens que sofrem alienação parental, que sofrem denúncias falsas por medida protetiva. Então eu resolvi unir o meu conhecimento de direito criminal com direito de família e nós resolvemos atuar nessa área de direito de família para homens. Então hoje nós defendemos os homens em acusações de violência doméstica e familiar, falsas acusações de violência doméstica e familiar e nas questões de alienação parental. Essa é a nossa área no nosso escritório. Sim, essa é a nossa área. E também é importante deixar bem frisado nesse vídeo que tem que fazer as pessoas entenderem que quando elas se separam entre o casal. Filhos são filhos do pai e da mãe. Não pode separar o filho de um pai e de uma mãe. Eles têm que conviver um com o outro para que no futuro eles não façam isso com seus próprios filhos. Senão nunca vai mudar a nossa sociedade. Vai ser sempre esse conflito que acaba sempre no judiciário. Não, e é importante frisar que apesar de a gente defender os homens nessa questão de alienação parental, tanto os pais quanto as mães praticam alienação parental. E o que é alienação parental? Alienação parental é quando um pai ou uma mãe começa a desqualificar o outro, a falar mal, tua mãe não presta, o teu pai não presta, o teu pai não gosta de ti, tua mãe não gosta de ti. Eles ficam falando mal do outro, do genitor ou da genitora, até o filho não querer mais visitar o pai ou a mãe. Porque eles acabam achando que realmente o pai não presta ou a mãe não presta, ou eles acabam se sentindo culpados de gostar do pai ou gostar da mãe. Eles se sentem traídos, porque se a mãe tem a guarda do filho e começa a falar que o pai não presta, o filho ele começa a se sentir culpado de gostar do pai. E as mágoas do relacionamento do casal não devem interferir na criação dos filhos. Se acabar no judiciário a ação de divórcio litigioso, por exemplo,
e for estipulada uma pensão de 30% de um salário para o pai pagar, e nessa separação o pai pagar certinho todo mês e tocar sua vida com outra família, a mãe com outra família, e o pai vir a melhorar de vida, arrumar um emprego melhor, a mãe não pode dizer para o filho que o filho só recebe aquela mixaria que o juiz estipulou. A mãe tem que dizer para o filho que na época que foi estipulado aquele valor, o pai tinha aquelas condições. E hoje ele se esforçou para ganhar um valor melhor e que poderia até pagar melhor, mas daí a mãe tem que pedir uma revisão nos alimentos e não ficar desqualificando o pai para o filho, porque o pai apareceu com um carro novo, porque o pai tem uma mulher nova, porque o pai viaja. Se o pai cumpre os compromissos, a mãe também tem que ter a responsabilidade de falar bem do filho, do pai para o filho querer ver o pai. É que essa questão da pensão alimentícia, ela tem que ser resolvida numa ação de alimentos. Se a mãe está achando que a pensão não é suficiente, ou se o pai está achando que a pensão não é suficiente, tem que resolver numa ação de alimentos. Não tem nada a ver com os direitos de convivência entre pais e filhos. E o problema todo está em que um dos componentes do casal não quer a separação. Ou é o homem ou é a mulher. Então sempre vai haver esse conflito. Nunca está assim os dois resolvidos. Tu vai pro teu lado que eu vou pro meu lado. Sempre um não quer. Então esse que não quer vai alienar o filho com o outro. As crianças são usadas como arma de vingança. É isso. São usadas como um objeto de troca. Exatamente. Para a mãe ou para o pai. Querer conseguir o que quer, né? A gente fala mais assim que a mãe aliena porque no nosso caso, no nosso escritório, a gente defende o homem. Então a gente sempre dá o exemplo de que a mãe é alienadora. Sim. Mas a gente sabe que pais também alienam, não são só as mães. É que o nosso escritório, não que a gente não defenda mulheres, que a gente não pegue casos de mulheres, mas a nossa especialização é na defesa de homens. Tanto na revogação da medida protetiva, quanto na alienação parental. É isso. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo. E essa é um pouquinho da nossa história. E foi um prazer ter me apresentado para vocês e falado um pouco da minha vida, né, de como viemos a trabalhar juntos e defender os homens no direito de família, né? Agora vocês sabem que não é só advogada para homens. Tem advogada para homens, mas tem o Luciano também. Então, quando eu não puder atender vocês, tem o Luciano, meu esposo, que poderá atendê-los também. Sim, isso mesmo. Então, até a próxima. Até a próxima.